Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 em diante. Grande Deus. Livro das Revelações. Livro de Apocalipse. Escrita pelo apóstolo João, o apóstolo amado, que escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira epístola de João, e escreveu também o livro de Apocalipse quando estava isolado, preso na ilha de Patmos, onde os inimigos do Estado do Império Romano eram lançados, condenados, sentenciados. E lá ele orando em comunhão, ele vai ser arrebatado no Espírito, e Jesus vai falar com ele, ele vai ter visões, revelações, profecias, discernimentos, e vai escrever tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Quem trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, palavra que procede da boca de Deus, é Espírito e vida, é escudo e broquel, é espada do Espírito, digna de toda aceitação. Podemos ler? Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que está a leitura e a exposição da Tua palavra, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos meditar nisso, pensar nisso, entender, compreender, saber mais, oh meu Deus, desta palavra. Ó Deus querido, Deus amado, nós queremos sentir esta palavra, viver, praticar esta palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se assentar. Glorifica o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Grande Deus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. O livro de Apocalipse, ele tem uma linguagem metafórica, figurada, faz uso de muitos símbolos, mas vamos lá. O anjo da igreja de Sardes é o pastor da igreja de Jesus Cristo que está na cidade de Sardes. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, e essa igreja está na cidade de Sardes. E o apóstolo João, que recebeu a revelação, vai escrever inspirado e vai mandar esta carta para o pastor da igreja de Sardes, transmitir para os seus membros, para todos os crentes. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos. O número 7 é o número da perfeição. Então quando fala 7, fala da totalidade. Aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, que tem o Espírito Santo de Deus. E as 7 estrelas, ou seja, aquele que tem todo o povo de Deus, todos os membros do corpo de Cristo. Conheço as suas obras. Eu sei o que vocês pensam, eu sei o que vocês fazem, o que vocês assistem, o que vocês ouvem, como vocês se vestem, como trabalham, como estudam, qual é o estilo de vida de vocês, qual é a sua opinião. Eu sei o que vocês sentem, eu sei das suas emoções, eu sei como é na sua casa com a sua família, eu sei as tuas obras. Deus não precisa de agentes especiais, de informantes. Deus não precisa de fofoqueiro. Deus não precisa de jornalista. Deus não precisa. Ele sabe de tudo. Eu sei as suas obras. Ninguém precisa contar nada para ele, ele já sabe.
Eu sei as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa igreja tem fama de estar viva, ou seja, é uma igreja. Nossa, essa igreja é linda. Essa igreja está em todos os bairros. Essa igreja está em todas as cidades. Essa igreja está em todos os estados, todos os países, todos os continentes. Essa igreja é muito rica. Essa igreja tem cantores famosos, bem conhecidos. Vende muito CD. Essa igreja vende muitos livros evangélicos. Essa igreja tem muitos pastores famosos que gravam mensagens em DVD e vende de monte. Essa igreja produz muitos eventos, muitos shows atrativos, espetaculares. Essa igreja tem muitos projetos sociais. Essa igreja está em todas as instituições. Essa igreja tem deputados, essa igreja tem senadores, essa igreja tem prefeitos, essa igreja tem governadores. Eles estão na política. Essa igreja tem muitas pessoas que são chefes, patrões, empresários, comerciantes, advogados, médicos. Tem pessoas formadas, pessoas que têm muitos diplomas, poliglotas, pessoas bem de vida, artistas. Essa igreja tem fama de que está vivo. Essa igreja está nos jornais, nos sites, nas redes sociais, nos canais de televisão, na rádio, nos meios de comunicação. Muitos são os vídeos, as imagens. Essa igreja tem fama que vive. Ela é badalada. Ela é muito comentada. Ela tem fama de que vive. Ela tem fama de que faz sucesso, de que arrasa, de que impacta a sociedade. Tem fama de que está viva. Mas, falando espiritualmente, falando biblicamente, está morta. Mas para o mundo, para a sociedade, para os membros, a nossa igreja é poderosa, ela é destacada, ela tem muito glamour, ela tem uma posição muito importante, tem status, tem seguidores, tem fãs, tem muitos frequentadores, muitos simpatizantes. Essa igreja agrada todos os grupos sociais deste mundo. Essa igreja tem escolas de teologia, cursos de teologia. Essa igreja tem muitos teólogos, muitos professores. Essa igreja, ela é criativa, é inovadora. Essa igreja é moderna, é atual. Então essa igreja tem fama de estar viva. Tem aparência, parece, aos olhos carnais, físicos, naturais, pelo padrão humano, parece que está bem viva. Porque elas têm muito equipamento, muita ferramenta. É avião, helicóptero, jato, fazenda, salários altos, igreja de cristal, de ouro, de prata, igreja de mármore, de tapete de couro de crocodilo, jogo de luz, de fumaça, som digital, muito confortável. Tem imóveis, tem prédios, tem até mesmo marcas de roupa. Essa igreja tem fama de que vive. Essa igreja tem rede de televisão, tem rede de rádios. Essa igreja tem os templos mais majestosos do mundo. Essa igreja tem enormes públicos, são milhares e milhares de pessoas. Cabe 50 mil, cabe 70 mil, cabe 100 mil assentados nas cadeiras. Tem fama de que vive. As cadeiras são de couro de cobra. Nessa igreja serve até um coffee break, né? Essa igreja dá até brindes. Tem fama de que vive.
Essa igreja distribui milhares de cestas básicas. Essa igreja tem casas de recuperações, asilos, orfanatos. Essa igreja dá milhões para os partidos políticos. Esta igreja, né, tem muitas terras, né, tem até cidade-estado esta igreja. Tem fama então de que vive. Mas está morta biblicamente, espiritualmente está morta. Ou seja, a maioria das pessoas estão equivocadas em sua opinião sobre esta igreja, e Deus está certo. Enquanto a maioria está falando que essa igreja é viva, que essa igreja é melhor, Deus já tem outra opinião. Deus não concorda com a maioria. Enquanto todo mundo está encantado e iludido com essa igreja, porque ela é demais, nota 10, Deus fala que ela está morta. Que incrível, né, meus irmãos? Isso é impressionante. É uma contradição espetacular, uma ignomia. Todo mundo fala bem, todo mundo aclama, mas aí Deus vem e fala: não, está morta, não presta. Mas todo mundo estava querendo entrar nessa igreja, todo mundo queria ter oportunidade nessa igreja, todo mundo queria ter um cargo nessa igreja, porque ela tem fama que vive, é a que mais está crescendo, é a que mais tem influência, é a que tem renome, a que tem nome. Todo mundo sabe quem é essa igreja. Ela é famosa, é artística. Vocês estão errados, elas estão mortas. Leiam a Bíblia e tenham vida espiritual e percebam que ela está morta. Só tem fama, só tem rótulo, só tem fachada, mas não tem conteúdo, não tem essência. Está morta. Esteja atento, fique esperto, fortaleça o que resta e que estava para morrer. O que resta? Tem um restinho aí nessa igreja que tem que ser fortalecida, porque os líderes estão usando métodos carnais para atrair pessoas carnais, e quando elas vêm à igreja, eles têm que usar métodos mais carnais ainda para manter essas pessoas vindo, frequentando e se movimentando nessa igreja. E as ovelhas verdadeiras que estão ali, querendo um alimento puro, estão morrendo de fome. Fortalece então essa que resta, esse grupo que resta. Dê alimento puro, alimento verdadeiro. Porque essa igreja só tem oferecido coisa que não presta, só está matando, né? Essa igreja só está, né, mexendo com mortos, e os que estão vivos, o que resta vivo aí, está morrendo, porque só mexe com morto. Então pare com essas bobagens, com esse mundanismo e carnalidade, que só tem fama de vivo, mas só mostra que está morto, e fortalece esse grupo que resta. E aquele grupo que estava a ponto de morrer, de perder a salvação, de morrer espiritualmente, então vai ter um grupo de pessoas que são crentes verdadeiros, e outro grupo de pessoas que já estão prestes a morrer. Então nós temos que ficar esperto, ser inteligente, atento, alerta, vigilante, e fortalecer o que resta e o que estava para morrer. Não deixe eles morrer. Não deixar eles morrer com essa carnalidade. Esse mundanismo mata na igreja. Mundanismo e carnalidade mata. Riqueza, fama, sucesso, dinheiro mata espiritualmente. Só dá fama, né, de que está vivo, mas mata. Mas não deixe os crentes verdadeiros morrer em sua igreja. Pregue a palavra de verdade. Seja uma igreja sincera e bíblica. Não mate o resto de pessoas vivas na sua igreja. E aqueles que estão morrendo, fortaleça eles, resgate eles, salve eles por um triz. Senão eles vão se juntar com os mortos dessa igreja, que só tem fama, só tem título.
mas são sepulcros caiados. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Só que aos olhos dos homens, essa igreja estava viva. Aos olhos da sociedade do mundo, essa igreja, é a melhor, é a maior, é a que está dando certo. Mas aos olhos de Deus, eu não achei que as suas obras eram perfeitas. Aos olhos de Deus, as obras daquela igreja que estava só com fama, mas estava morta, não eram perfeitas as obras dessa igreja. As nossas obras têm que ser perfeitas. Principalmente quando se fala de intenção e motivação. Quando fala daquilo que nos leva a ser, a fazer ou a falar. A intenção do coração. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Lembra-se do que você recebeu. A salvação. A bênção, a promessa, a salvação, a graça nós recebemos de Deus. Lembre-se disso. E não jogue fora aquilo que você recebeu. Não desperdice aquilo que você recebeu. Não troque aquilo que você recebeu. Foi presente de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Era uma igreja que estava jogando fora a graça e a salvação, que estava desperdiçando, deixando Satanás roubar. Era uma igreja que ouviu a palavra, o mandamento, a doutrina, mas não estava vivendo, praticando, obedecendo. Então lembre-se do que você ouviu, do que você recebeu, igreja de Sardes, porque parece que vocês já esqueceram. Será que vocês não sabem que isso é pecado? Será que vocês não percebem que estão mortos? Eu vou ter que lembrar vocês. Eu vou ter que falar de novo. Vou ter que repetir o que eu ensinei vocês. Porque para mim vocês esqueceram. Porque vocês deixaram de praticar. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Ou seja, essa igreja tinha fama de estar viva, mas estava morta porque não se arrependia e não obedecia. Igrejas que tinham muita organização, muito departamento, muitos setores, muitos projetos, muitos eventos, muitas festividades, muitos congressos, muitos cursos, trabalho com criança, com jovem, com senhora, com banda, com música, muita coisa religiosa, carnal e artística. Então tinha fama de que estava viva, mas estava morta porque não obedecia a palavra, a doutrina, a verdade, não vivia, não praticava, e o pior, não se arrependia da sua carnalidade, da sua indiferença, da sua insensibilidade. Aqui na carta à igreja de Sardes, nós vemos que essa igreja não era perseguida, como as outras. As outras eram perseguidas, essa igreja que não era perseguida, não está no texto. Com toda certeza essa igreja tinha uma vida boa, sem perseguição, sem pobreza. Era uma igreja rica, porque era uma cidade rica. Essas 7 cartas, 7 igrejas, eram as principais cidades da Ásia Menor. Então todas elas eram cidades com muito comércio, com muita indústria, muito desenvolvida para aquela época. Então as pessoas eram bem de vida, conforto, luxo, facilidades, praticidades, tudo para acomodar o homem, para relaxar o homem. Nós podemos entender que eles não tinham problema nenhum com os judeus, porque os judeus, eles perseguiam os cristãos. Mas no texto nós vemos que eles não tinham nenhum problema com os religiosos. Isso explica a sua morte espiritual. Isso explica a sua indiferença, o seu relaxo, a sua falta de vida espiritual. Ela tinha fama de que vivia porque ela se dava bem com as religiões, com os judeus, com as sinagogas e com o paganismo. O paganismo lá era bem sofisticado, bem desenvolvido o paganismo. Nós vemos no texto que eles não tinham problema nenhum com o governo.
com o Império, com Roma. O texto não fala que eles eram perseguidos. Então a Constituição e as leis, o governo, imperadores, os prefeitos políticos daquela época, tudo bem, eles não tinham oposição, eles tinham liberdade de expressão, de culto. Então você vê que no Brasil, nós não temos nenhum tipo de problema grave com a Constituição, com a lei, com os políticos, com os partidos políticos, com o governo, prefeito, vereador. Nós não temos uma perseguição, nós não somos presos por ser cristão, nós não perdemos nosso direito de cidadão por ser um cristão. Então, a igreja com o governo vai tudo bem. O Ocidente, o Brasil é um estado laico, qualquer um pode escolher a religião que quiser, pode praticar a religião que quiser, porque todo mundo tem liberdade de expressão. Então não temos nenhuma oposição do governo, da sociedade, da cultura, porque todo mundo respeita todo mundo, cada um pode seguir o que quiser, ser o que quiser, a religião que quiser, a igreja que quiser. Liberdade de expressão, estado laico. No Oriente Médio, se você não for muçulmano, eles te matam. Se você for crente, judeu, eles te matam. Tem que ser muçulmano. Tem que adorar lá. É lei, é na marra. Se não for por bem, vai por mal. É imposto pela espada a religião. Todo mundo é forçado a ser aquela religião. Aqui não. Você escolhe a religião que você quiser, ninguém te força a nada. Então a igreja de Sardes também tinha liberdade de expressão, estado laico. Nós vemos no texto que eles não tinham problema nenhum com a lei, com a justiça e com o governo. Então podiam ficar relaxados, de boa, acomodados, não precisa orar, não precisa jejuar. Eles podem se simpatizar com os ímpios, eles podem fazer sucesso entre os ímpios, porque não tem problema nenhum. Com os judeus também, com os religiosos também, não havia nenhuma perseguição. Os judeus não apedrejavam eles, não queimavam as igrejas deles. Como no Brasil também. Nós somos amigos de pessoas que são católicos, que são espíritas, que são às vezes até da macumba. Nós conhecemos pessoas de diversas religiões, Testemunho de Jeová, Mormon. Nós conhecemos várias pessoas, até são colegas nossos, às vezes de trabalho, de escola, de diversas igrejas, religiões. E às vezes se damos muito bem. Não há muito preconceito e racismo. É claro que pode ter casos isolados, mas são poucas vezes pequenas coisas. Então, não temos problema nenhum com a religião, com o governo, está tudo light. Então, por causa dessa facilidade, essa mordomia, a igreja vai relaxando, vai deixando de buscar, de sacrificar, de orar, porque está tudo fácil. Sombra e água fresca, mordomia, luxo. Podemos cantar, podemos pregar, podemos evangelizar, liberdade de expressão. Ninguém se opõe contra nós, ninguém nos persegue, ninguém nos bate. Então é bom ser cristão aqui em Sardes, no Brasil, no Ocidente, porque isso nos traz fama, porque é relevante ser cristão, porque hoje todo mundo que nasce, antes era católico, agora é evangélico, todo mundo que nasce no Brasil, no Ocidente. Então isso nos leva a ter o nome de que vivemos, porque se damos bem com o governo e com as religiões. Mas isso nos estraga, porque nos leva à morte espiritual, porque deixamos de buscar a Deus, de depender de Deus, de orar, de jejuar a Deus, sacrificar a Deus, de se agarrar em Deus, de se abraçar a Deus, de se apegar em Deus, porque está tudo bom, e você sabe, quando vai tudo bem, ninguém lembra de Deus. Só busca a Deus quando as coisas vão de mal a pior, aí todo mundo, opa, o negócio está apertando, deixa eu correr para Jesus. Então a igreja de Sardes estava acomodada, fria, indiferente e sensível, se adaptando com o mundo, imitando o mundo. Louvado seja Deus. E Jesus está falando: arrependa-se. Eu vou cortar esse topete, essa crina de galo. Eu vou quebrar esse salto alto. Eu vou fazer vocês descerem. Arrependa-se. Desligue esses holofortes, essas câmeras. Obedeça.
Vocês só são artistas profissionais, têm fama de que vivem, estão mortos porque não obedecem, porque não se arrependem. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Ele diz: e você não saberá a que hora virei contra você, não a favor de você. Porque Jesus vai voltar a favor da sua igreja, para arrebatar e levar a sua igreja. Mas para a igreja de Sardes, ele não virá para buscar arrebatar ela, virá para se colocar contra ela. Porque é mundana, porque a igreja carnal, morta espiritualmente, só tem a roupa de que vive, a fachada, o rótulo que vive, só tem título e nome que vive, mas não obedece, não se arrepende, não lembra do que ouviu e do que recebeu. São religiosos, praticando suas religiões, buscando fazer coisas religiosas para a própria fama, como profissionais e artistas fazem, para o seu próprio glamour. Então só tem nome de que vive na mídia, mas na Bíblia espiritualmente está morto. Mas fique esperto, fique atento, louvado seja Deus. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão de surpresa. Um ladrão, porque eu vou roubar a salvação de vocês, o perdão de vocês, o castiçal de vocês. Vou tirar tudo que eu dei para vocês, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim. Eu vou terminar de arrancar de vocês como um ladrão rouba uma pessoa. Sabe como um ladrão rouba uma pessoa? É assim que Jesus vai fazer, vai arrancar a graça, a salvação e o perdão, como um ladrão rouba uma pessoa, e vai ser de repente, de surpresa. Então fique esperto, obedeça, arrependa-se, lembre-se do que ouviu, do que aprendeu. E você não saberá que hora virei contra você, se não se arrepender, se não obedecer, se não lembrar do que ouviu e aprendeu, se não reconhecer que está morta e jogar toda essa fama de que vive fora. Ele vai voltar não para arrebatar, mas para se posicionar contra esta igreja. No entanto, você tem aí em Sardes, aí na cidade de Sardes, aí na igreja do Senhor, uns poucos que não contaminaram suas vestes. Aleluia, Deus. Sempre vai ter os poucos, porque Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é apertada. A porta, o caminho largo, a porta espaçosa, o caminho espaçoso, a porta larga, conduz à perdição e inferno. E são muitos os que entram pelo caminho espaçoso e a porta larga que leva para o inferno. E pouquíssimos são aqueles que vão pelo caminho estreito e a porta apertada. Sempre vai ter os poucos, os pouquinhos, os pequeninos, as crianças de Jesus, o remanescente, o resto que guardam, né, a fé, que são fiéis. Sempre vai ter esse restinho, remanescente. Ele está dizendo, mas aí em Sardes tem uns poucos que não contaminaram suas vestes, que não pecaram, que não se corromperam, que não se estragaram, que não apodreceram, que não adulteraram com o mundo, que não deram as mãos para os ímpios. Ainda tem uns restos que não voltaram para o mundo de pecado. Tem um restinho aí, tem alguns crentes fiéis aí, em meio a esta carnalidade, em meio a esta mornidão, em meio a esta frieza, essa morte espiritual, em meio a essa hipocrisia de fama, em meio a essa soberba, presunção, prepotência de fama. Ainda tem um restinho que é fiel, que pertence a mim. Não contaminaram as suas vestes, não se contaminaram com as coisas erradas dessa igreja. Para você ver, até mesmo na Idade Média, quando a igreja católica tornou a história na Idade das Trevas, onde eles escravizaram o mundo inteiro, até mesmo na igreja católica vai ter grandes homens de Deus que vão surgir, que eram monges, que eram padres. Mesmo que a igreja católica foi a mãe da prostituição, a grande Babilônia do Apocalipse, mesmo que a igreja católica é a pior de todas as religiões,
a mãe das abominações da terra. Mesmo assim, dessa igreja ainda restou poucos. Por exemplo, Savonarola, Martinho Lutero, Johannes, Wycliffe, homens que estudavam a Bíblia, descobriram a verdade e começaram a pregar a verdade. Não o que a Igreja Católica mandava, não o que eles aprenderam nas escolas de teologia da Igreja Católica, mas quando eles começaram a estudar, porque eles estudaram a vida toda, eles estudando a Bíblia descobriram que a igreja deles estavam erradas. E eles então vão pregar não o que os livros, o que os dogmas, o que as normas da igreja pregavam, mas a pregar a Bíblia. Eles vão traduzir a Bíblia na língua do povo, porque o povo não podia ter a Bíblia na língua deles. Só os padres tinham que ter a língua em latim, e quando eles liam ninguém entendia nada. Eles vão traduzir a Bíblia para todo o povo, na língua do povo. Eles vão sair pregando a verdade, e a própria igreja católica vai disciplinar eles, vai excluir eles, vai queimar eles vivos, vai matar eles. Porque Jesus disse, aí em Sardes tem alguns poucos que não contaminaram. Ou seja, aí nessa igreja, por mais maldita que ela seja, ainda tem alguém aí que não se contaminou. Tem alguém que escapou da abominação. Tem alguém que escapou da nojeira, de toda essa nojeira. Tem alguém que escapou. Tem alguém que se conservou, se preservou fiel. E nós vemos, meus irmãos, que eu já conheci muitos irmãos. Eu conheci muitos irmãos de várias igrejas, e até mesmo da nossa. Nós sabemos que nos dias de hoje tem pessoas que pertencem à igreja A, igreja B, igreja C, mas que às vezes eles mesmos se levantam contra suas próprias igrejas, porque ele orando a Deus e lendo a Bíblia, ele vai descobrir que a igreja dele está errada em muitos pontos, e ele não vai querer praticar aquelas coisas, ele não vai querer experimentar aquelas coisas, ele não vai querer participar daquelas coisas, e ele vai levantar a voz para pregar a palavra contra a sua própria igreja, para tentar reformá-la, ajeitá-la e consertá-la. Nos dias de hoje tem muitos pregadores, muitos pastores. Nós temos alguns irmãos que não têm se conformado com a religião, com a instituição, com a denominação. Ele tem buscado a Deus, são salvos, tem lido a palavra de Deus, e eles não aceitam as coisas erradas na igreja. Ele lendo a Bíblia, ele descobre muitos erros na igreja, muitos pontos errados na igreja. Ele orando ao Espírito Santo de Deus, se enchendo da graça de Deus, ele descobre que tem muitas coisas que contaminam, que são coisas que só têm fama de vida, mas são morte, são venenos. E quando ele descobre que essas coisas que traz fama de que vive, mas que na verdade é veneno para matar, eles vão pregar contra isso, eles vão clamar contra isso, e muitos são disciplinados, são escolhidos por pregar a verdade, por tentar reformar a própria igreja. E Jesus fala, aí Sardes, eu tenho alguns poucos que são meus e não contaminaram as suas vestes. Eu já vi muitas pessoas falando que a Assembleia de Deus se corrompeu totalmente, liberou o divórcio, o adultério, a política, e a Assembleia de Deus não é mais a mesma, se tornou uma igreja mundana. Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso, mas não é bem assim. Eu conheci muitas irmãs, muitos irmãos na minha cidade, que não afrouxaram na doutrina, que não se entregaram à vaidade. Irmãs fiéis, irmãos santos, espirituais, que oram, que jejuam, que cultuam, que estudam a Bíblia. E eles não foram com a maioria, não se estragaram, corromperam com a maioria, e eles estão lá. No entanto, você tem aí em Sardes, no entanto, você tem aí na Igreja de Deus Amor, no entanto, você tem aí na Assembleia de Deus, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Você pode ver, na nossa igreja tem muitas pessoas que não obedecem a doutrina,
não obedecem, são membros. Só que aí você para prestar atenção, ainda tem uns poucos que têm obedecido a palavra de Deus. Porque Jesus disse, aí em Sardes eu tenho uns poucos que não contaminaram suas vestes. Ah, porque naquela igreja só tem ladrão. Mas você vai encontrar lá um pastor que não é ladrão, que ele combate o roubo, combate a extorsão, porque sempre vai ter uns poucos fiéis nesses lugares, nessas igrejas, que não se contaminaram. E nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que Deus está levantando um exército. Nós vemos isso na internet. Deus está levantando um exército de cristãos que estão levantando sua voz contra as próprias denominações, contra as próprias instituições, contra as suas próprias igrejas. A minha igreja está errada nisso, nisso e naquilo, e eu falo a verdade mesmo, eu pertenço a ela, sou membro dela, mas não concordo com essas coisas erradas, e eu vou pregar para reformar ela. E é um monte de pessoas que estão fazendo isso de diversas igrejas. Deus está levantando um exército, Deus está levantando o seu resto, o seu remanescente, para clamar contra os erros. É tempo de reforma, é tempo de ser protestante. Deus vai levantar Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Zwingli, para fazer as reformas na igreja. Olha, a igreja estava errada nisso, estava errada nessa doutrina, estava errado nessa prática, estava errado nisso. E eles foram estudando a Bíblia e comparando com a igreja daquela época, eles descobriram que a igreja daquela época tinha muitos erros. E foram então nos mostrando a verdade e reformaram. E eles nos trouxeram vários pilares: somente a glória, somente a graça, somente a fé, somente Jesus, somente a Escritura. São 5 pilares que sustentaram toda a reforma. Tudo foi baseado em que tudo é para a glória de Deus. Somente a Escritura é a regra de fé das pessoas. Não é a igreja, não é os dogmas, não é os livros. É a Escritura que é a regra de fé. Eles falaram só Jesus, porque não tem objeto ungido, não tem indulgência, não tem ritual, não tem homem, não tem papa, não tem padre, não tem pastor. É só Jesus que salva. Eles também falaram que é só a fé. O homem não é salvo pelas obras, por sua educação, por sua moralidade. Ele não tem que pagar nada, ele não tem que conquistar nada. Ele tem somente que crer, ter fé. Somente a glória, somente a Escritura, somente Jesus, somente a fé e somente a graça. É somente a graça. E eles fizeram a reforma. E aí depois vai surgir homens, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, grandes avivalistas, que vão começar a pregar: ei, você aí, países evangélicos, países protestantes, países cristãos, vocês que se batizam quando nascem, vocês que vão às igrejas, vocês não são salvos, porque vocês não nasceram de novo. E ele, sabe o que aconteceu? Eles foram expulsos das igrejas. Eles não foram mais convidados, chamados para pregar nos congressos das festividades. Porque no meio de toda aquela bagunça, de toda aquela perdição das igrejas, havia alguns homens, o restinho de Deus, os poucos de Deus, que não contaminaram sua veste, estavam levantando sua voz, bradando, tocando trombeta, contra as heresias, contra a apostasia das igrejas, das denominações. E é isso que está acontecendo no dia de hoje. O povo está voltando a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. O povo está querendo Jesus, está querendo a graça, está querendo a fé, está querendo a glória de Deus. E eles estão descobrindo que as igrejas, as denominações estão erradas em muitos pontos, ou estão equivocadas em muitos pontos. Ou pode melhorar em algumas coisas, ou tem que tirar algumas coisas, ou a igreja tem muitas heresias mesmo. E eles estão levantando sua voz, porque eles estão nessas igrejas, e eles querem reformar essas igrejas.
Porque mesmo com tudo isso, eles amam as suas igrejas. E eles são um pouquinho de Deus que Deus vai levantar, que Deus vai usar. Oh, louvado seja Deus. Aleluia, grande Deus. Sim ou não? Grande Deus, é isso que está acontecendo. E nós estamos vivendo numa época do fim das denominações. As grandes denominações estão indo à falência. Agora estão surgindo as comunidades, igrejas locais, de bairro, que não estão em todos os lugares, são igrejas locais, isoladas, não estão em todos os lugares, não tem muito tempo de história, porque já chegou o fim das denominações, o povo já não aceita mais normas e regras particulares de cada ministério, porque eles têm descoberto na palavra que não tem nada a ver isso ou aquilo. E eles então estão se levantando para pregar o verdadeiro evangelho, porque Jesus disse: no entanto você tem em Sardes uns povos que não contaminaram suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. São dignos. Por quê? Eu já vi pessoas vendendo profecia, vendendo revelação, e todo mundo gostando muito daquela palhaçada. Pessoas ungindo só quem dá oferta, pessoas revelando só quem dá oferta, formando uma fila. E quando eu virei pregador, eu disse: eu nunca vou fazer essa palhaçada, eu vou pregar contra isso. Porque eu vi na minha própria igreja isso. Quando eu me converti, eu vi pastores que inventavam todo tipo de história, contavam todo tipo de mentira, distorcia a palavra de Deus só para extorquir, arrancar, assaltar o bolso das pessoas, a ponto de não deixar nem as pessoas sair da igreja se eles não entregassem algum dinheiro. Até podia ameaçar os obreiros na reunião: o obreiro que me dá oferta vai ser disciplinado, vai sair daqui. E eu disse: isso é errado, isso não é de Deus. Mas a maioria fazer isso, só que eu não vou fazer em nome de Jesus, porque eu quero ser um dos poucos que quero ser fiel e não se contaminar a minha veste. Quando eu me converti, eu vi muitas pessoas cheias de superstições, misticismos, cheio de coisas esquisitas. Eu falei: não vou ser igual a eles. É só Jesus que faz milagre. Não é papel, não é objeto, não é ritual. É só Jesus que faz milagres. Eu vi pessoas dizendo que eu tinha que cortar o cabelo, fazer o bigode, usar calça, fazer isso, fazer aquilo para ser salvo. E eu falei: não, está errado. Quando eu aprendi, eu disse: eu vou pregar é a graça. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez, não por aquilo que a gente pode fazer aí. Somente a graça. Somente Jesus. Quando eu me converti, eu vi muitas pessoas dizendo: isso aqui não pode, isso aqui é proibido. Mas era só opinião e o que eles achavam. Eles nunca mostraram na Bíblia. E eu levantei minha voz: somente a Escritura, somente a Bíblia. A sua opinião que você acha não vale nada para mim. Me mostre na Bíblia. Porque em qualquer igreja, por mais errada que ela esteja, sempre vai ter os poucos que vão ser uma voz de Deus para pregar a verdade e chamar todos para a obediência, chamar todos ao arrependimento, para ter vida de verdade, não fama, vida de verdade. Aleluia, grande Deus. Eles são dignos, andarão comigo, vestidos de branco, de santidade e justiça. Eles serão glorificados, receberão nova vida, andarão e estarão comigo. Aleluia, porque são dignos. Por que são dignos? Porque não se misturaram com os carnais. Quando me converti, eu comecei a andar com algumas pessoas, que eu vi que ele começou a falar de garotas, começou a falar de cachê, começou a falar de umas coisas fora das normas da igreja. Sabe o que eu fiz? Acabou a amizade, nunca mais andei com os tais. Por quê?
porque eu não quis contaminar as minhas vestes, para ser digno, para andar com Deus, viver com Deus, ser ipaste, manaste, quem tem pão para lavaste. Oh, aleluia, meu Deus! Glória a Jesus! O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Por quê? Porque a igreja em Sardes se dava bem com o governo, se dava bem com os políticos, se dava bem com os judeus, com os religiosos. Então eles eram reconhecidos, eles eram aceitos, eles eram recebidos, eles eram... as pessoas se simpatizavam com eles, não tinha nenhum tipo de oposição, de levante contra eles. Às vezes os políticos citavam o nome dos pastores, às vezes os religiosos vinham na igreja deles. Todo mundo ficava se lambendo um ao outro, mesmo com tanta diferença, ímpios, religiosos e crentes, mas todo mundo fingia que não havia nenhuma diferença e ficava lambendo um ao outro. E Jesus falou, mas os poucos que vencer, não vai ser o político, não vai ser a religião, nem a sociedade que vai reconhecer eles. Eu, Jesus Cristo, vou reconhecer diante do Pai, diante dos anjos, eu vou confessar o nome deles, vou dizer diante de todos os anjos de Deus Pai, que eles são meus, que eles são salvos. Só que a igreja de Sardes preferia ser reconhecida pelos homens, preferia ser reconhecida pelos políticos, preferia que os seus nomes fossem citados pelos políticos, religiosos, pelo governo, pela sociedade. Mas os poucos vão ter os seus nomes citados, confessados e reconhecidos pelo próprio Salvador Jesus Cristo, diante dos anjos, diante dos demônios, diante do Pai. E jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, eles tinham nome, fama de que era vivo, nome de que era vivo, só que estava morto. E Jesus fala, agora, os que foram fiéis mesmo, o nome deles jamais serão apagados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe. Grande Deus. A igreja de Sardes vendia muito CD, vendia muito DVD, vendia muito livro, fazia muito show, mas estava morta. Comprava muita coisa, mas estava morta. Eles iam lá para a bancada dos políticos, lá no Congresso, no Planalto. Eles tinham livre acesso, mas estavam mortos. Os políticos iam nas igrejas deles. Isso dava fama e status, mas estavam mortos. Até os cantores do mundo vinham para cantar com ele junto no show gospel, para dar nome de que vive, mas estavam mortos. É isso que está acontecendo. Vem o cantor do mundo lá para cantar junto com o louvor, com o cantor gospel. Ou o cantor gospel é convidado para ir lá no programa de televisão de tal apresentador ímpio, espírita sem vergonha. Eles acham que, opa, nós estamos abalando, é fama e sucesso. Temos fama de que vive, é só fama mesmo, porque na verdade está morto. Nós temos deputado, bancada evangélica, opa, fama de que vive. Eles vêm na nossa igreja também, nos prestigiar com a sua magnífica, majestosa presença. E isso traz status e fama para eles de que vive. Mas estão mortos. Mas você pode ver que lá naquela igreja tem alguns que não concordam com essas palhaçadas. Só que eles não estão na liderança, né? E é por isso que muitas igrejas estão se esvaziando, estão indo à falência, desmontando.